A humanidade sempre dançou à beira do abismo do mistério, tentando decifrar os fios invisíveis que tecem a realidade. Desde os primeiros xamãs entoando cânticos sob céus estrelados, sentindo a pulsação viva da terra nas raízes e nos ventos, passando pelos filósofos gregos perscrutando a natureza do ser nos átomos de Demócrito ou no Logos de Heráclito, até os místicos medievais contemplando a luz divina nas vidraças das catedrais góticas, uma pergunta ecoa através dos séculos: nossa consciência é mera espectadora passiva neste imenso teatro cósmico, ou é parte intrínseca da maquinaria, uma força participativa que molda, em algum nível profundo, o próprio palco onde atua? Esta inquietação ancestral, este anseio por agência cósmica, encontrou, no turbulento século XX, um interlocutor inesperado e profundamente fascinante: a física quântica. Não, porém, a ciência dura e rigorosa dos laboratórios de partículas, com suas equações complexas e protocolos rígidos, mas uma interpretação poética, quase alquímica, de seus achados mais desconcertantes, a semente vibrante daquilo que se convencionou chamar de consciência quântica ou física quântica espiritual, uma narrativa que funde o rigor do laboratório com o êxtase do templo. A história desta convergência começa com o próprio nascimento da mecânica quântica, um verdadeiro terremoto intelectual que abalou os alicerces da compreensão humana. Um mundo confortável, previsível e determinístico de Newton, onde cada ação tinha uma reação precisa e o futuro podia, em teoria, ser calculado se conhecidas todas as condições iniciais, desmoronou irremediavelmente. No reino fantasmagórico do átomo, as regras familiares evaporaram. Partículas elementares comportavam-se de maneira esquizofrênica. Ora como grãos sólidos de matéria, colidindo em trajetórias definidas, ora como ondas etéreas de probabilidade, espalhando-se como névoa através de fendas duplas, interferindo consigo mesmas. O princípio da incerteza de Heisenberg estabeleceu não uma limitação tecnológica, mas um limite fundamental e ontológico ao que podemos saber simultaneamente sobre a posição e o movimento de uma partícula, como se a própria realidade resistisse a ser completamente fixada. Mas foi o enigmático papel do observador que acendeu com força brilhante a imaginação além dos austeros círculos científicos. Experimentos cruciais, como o célebre da dupla fenda, mostraram algo que beirava o miraculoso. O ato simples de observar, de medir, parecia exercer uma influência decisiva sobre o comportamento da partícula. Antes da medição, ela existia num estado de pura potencialidade, uma função de onda descrevendo todas as possibilidades simultâneas, passar por uma fenda, pela outra, por ambas, por nenhuma. No instante em que um detector era acionado, essa névoa de possibilidades colapsava instantaneamente num único estado definido, numa partícula real com posição conhecida. A mente humana, ou pelo menos o aparato de medição associado à sua intenção, não era uma testemunha neutra, parecia desempenhar um papel ativo, quase demiúrgico, na concretização da realidade observada. Era como se a consciência respirasse existência na matéria potencial. Esta ideia vertiginosa, ainda que frequentemente simplificada, distorcida e elevada a um status quase mítico fora dos rigores da física acadêmica, ressoou com uma força avassaladora junto a correntes espirituais e esotéricas milenares. Era como se a ciência mais avançada e impessoal estivesse, finalmente, tangenciando, ou mesmo validando, verdades profundas intuídas e vividas por sábios, videntes e místicos ao longo dos milênios. Nas tradições orientais, essa ressonância foi particularmente intensa. O conceito Vedanta de Maya, a ilusão cósmica que nos faz perceber a multiplicidade e a separação onde existe apenas unidade, encontrou um paralelo perturbador na não localidade quântica e no entrelaçamento. Quando duas partículas quânticas se entrelaçam, elas formam um sistema único, independentemente da distância que as separe. Medir o estado de uma, por exemplo, seu spin, determina instantaneamente o estado da outra, violando aparentemente a velocidade da luz e a noção clássica de espaço. Essa conexão instantânea, esse agir fantasmagórico à distância, como Einstein, cético, a chamou, ecoava fortemente a visão de unidade fundamental proclamada pelos Upanishads, Tat Tvam Asi, tu és isso, e pelo budismo, Shunyata, a vacuidade interdependente, onde nada existe separadamente. A separação entre eu e o outro, entre sujeito e objeto, entre mente e matéria, parecia ser, de fato, uma ilusão profunda.
Tudo estava interconectado num nível subjacente, invisível aos sentidos, mas acessível à intuição e à experiência mística, tal como ensinavam os mestres espirituais. A própria ideia de que a realidade última não é uma coleção de objetos sólidos, mas um campo dinâmico de pura potencialidade, um oceano de possibilidades quânticas vibrantes antes da observação, encontrou ecos diretos em conceitos como o tão, o caminho indiferenciado, fonte de todas as formas, o akasha, o éter ou espaço primordial que registra todas as impressões, da teosofia, ou o pleromagnóstico, a plenitude divina, a fonte de todos os éons. A matéria concreta seria apenas a manifestação congelada, o colapso de uma onda infinita de possibilidades contidas nessa matriz primordial. Sociedades esotéricas, guardiãs de saberes marginais e simbólicos, abraçaram estas metáforas quânticas com um fervor renovador. A máxima hermética, como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora, ganhou uma roupagem científica inédita. O microcosmo quântico, o reino das partículas, não apenas refletia o macrocosmo cósmico, as galáxias, as leis universais, mas, de forma crucial, espelhava o microcosmo mais íntimo e poderoso, a consciência humana. Se um simples detector, extensão da intenção de um físico, podia colapsar a função de onda de um elétron no laboratório, por que a consciência humana, em seus estados mais focados, intensos e coerentes, não poderia, em níveis muito mais profundos, colapsar a própria realidade da sua experiência pessoal e coletiva? As ferramentas ancestrais da espiritualidade e da magia, a vontade férrea e concentrada, telema, a intenção pura direcionada com clareza, a visualização criativa vívida e emocionalmente carregada, foram reinterpretadas através desta lente quântica. Elas não seriam apenas exercícios psicológicos ou apelos a forças externas, mas técnicas sofisticadas para que a mente humana aprendesse a navegar e moldar conscientemente o campo quântico subjacente à realidade aparente. Um mago ritualístico, ao traçar círculos de poder e invocar forças arquetípicas, estaria, na verdade, concentrando sua consciência para criar um ponto de coerência quântica, um vórtice de intenção capaz de influenciar o campo probabilístico local. Um monge em profunda meditação, visualizando compaixão irradiando para o mundo, estaria emitindo fótons mentais capazes de entrelaçar estados e influenciar a rede de possibilidades. A popular lei da atração, embora frequentemente banalizada e reduzida a fórmulas simplistas de autoajuda, bebe profundamente desta fonte quântico-espiritual, a crença de que o foco persistente da nossa consciência, imbuído de forte carga emocional, vibracional, atrai eventos, circunstâncias e encontros ressonantes, moldando ativamente o tecido probabilístico da existência ao nosso redor. A realidade seria, em última instância, maleável pela mente treinada. A espiritualidade que emerge deste caldeirão da consciência quântica é, portanto, radicalmente imanentista e profundamente participativa. Afasta-se da visão de um Deus transcendente, distante e separado da criação, governando por decretos inalteráveis. Em seu lugar, propõe uma divindade difusa, uma inteligência criativa e intencional inerente ao próprio tecido do universo, e, crucialmente, presente como centelha ativa dentro de cada consciência humana. O sagrado não estaria confinado a templos de pedra ou textos sagrados, mas pulsaria no próprio ato de observar, pensar, sentir e, sobretudo, intencionar. Cada pensamento consciente, cada emoção profunda, cada ato de vontade focada seria uma interação com este campo quântico unificado, uma pequena perturbação nas ondas de probabilidade que compõem o real. A transcendência, nesse contexto, não é alcançada pela fuga do mundo, mas pela imersão consciente e responsável neste oceano de potencialidades, reconhecendo que mente e matéria são dois aspectos, duas faces da mesma moeda primordial, uma substância única que os antigos alquimistas talvez chamassem de anima mundi, alma do mundo, e que a física quântica nomeia como campo quântico. A meditação profunda, longe de ser apenas uma técnica de relaxamento, é vista como um mergulho corajoso no estado pré-colisional, na pura potencialidade além da forma, onde o indivíduo dissolve temporariamente a ilusão do ego separado e experimenta diretamente a unidade subjacente. Neste estado de vazio quântico consciente, não um vazio de nada, mas um vazio pleno de potencial infinito, acredita-se que o praticante possa reprogramar padrões profundos, ressignificar traumas e semear intenções poderosas que, ao retornar ao estado colapsado da realidade cotidiana, tenderão a manifestar-se.
A oração focada, o canto de mantras, os rituais sagrados com símbolos e gestos precisos, tornam-se, nesta visão, atos de alta coerência mental e vibracional. São tecnologias da consciência para emitir frequências específicas, padrões de interferência ordenada, capazes de interagir de forma ressonante com a matriz quântica, atraindo sincronicidades, curando padrões disfuncionais ou inspirando criações. A própria ideia de milagre é reinterpretada, não como uma violação das leis naturais, mas como um salto quântico no campo de possibilidades, induzido por uma consciência altamente coerente e alinhada com a intenção primordial. No entanto, a sedução poderosa desta narrativa, sua capacidade de preencher o vácuo deixado pelo materialismo reducionista, não deve obliterar os necessários pontos de cautela e rigor. Físicos sérios e filósofos da ciência fazem ressalvas cruciais. O colapso pela consciência é uma interpretação específica, como a ortodoxa de Copenhague, liderada por Niels Bohr, não um fato experimental incontestável. Outras interpretações igualmente válidas, como a da Honda Piloto de Broglie, que postula variáveis escondidas determinísticas, ou a dos muitos mundos de Everett, onde todas as possibilidades se realizam em universos paralelos, sem colapso, dispensam completamente a necessidade de um observador consciente. Na visão de Bohm, por exemplo, a consciência emerge de um nível mais profundo de realidade, a ordem implicada, mas não causa o colapso. Transferir o fenômeno observado no ambiente altamente controlado e simplificado de um laboratório de física de partículas, envolvendo elétrons ou fótons isolados, para a complexidade caótica, macroscópica e termodinamicamente irreversível da vida cotidiana, onde bilhões de interações ocorrem a cada instante, e afirmar que a mente humana individual pode, por mera intenção, colapsar a realidade a seu favor, curar doenças graves instantaneamente, materializar objetos, etc., é um salto especulativo colossal. É uma apropriação poética, uma metáfora poderosa e inspiradora, mas não uma extensão direta ou validada da ciência quântica. A mecânica quântica governa o mundo microscópico, mas seus efeitos estranhos são decoerados e diluídos no mundo macroscópico que habitamos. É por isso que cadeiras não atravessam paredes e gatos estão claramente vivos ou mortos, não em superposição. A consciência quântica, como movimento espiritual e filosófico, floresce precisamente nesta zona fronteiriça fértil e perigosa, onde o mistério científico incontestável encontra o profundo anseio humano por significado, propósito e agência pessoal num universo que pode parecer indiferente. É uma narrativa profundamente atraente para uma era desencantada, oferecendo uma ponte tão necessária entre a fria objetividade materialista, que reduz a mente a epifenômeno do cérebro, e o calor vibrante da experiência subjetiva, espiritual e criativa. Ela nos lembra, de forma visceral e poética, que estamos irrevogavelmente entrelaçados com o tecido do cosmos, não como meros passageiros acidentais, mas como participantes ativos, observadores curiosos e, talvez, co-criadores humildes. Nossa consciência, ao iluminar o mundo com sua atenção, pode, de formas ainda insondáveis pela ciência convencional, ajudá-lo a tomar forma, a cristalizar-se a partir do mar de possibilidades. É um convite radical e empoderador, não apenas vivermos no universo como entidades separadas, mas vivermos como o próprio universo despertando lentamente para sua própria consciência infinita, num diálogo eterno e sagrado entre o observador localizado e o imenso, misterioso e potencialmente vivo campo quântico que nos contém e que, paradoxalmente, talvez contenhamos também, em nossa centelha interior. É a física encontrando êxtase, o laboratório encontrando o altar, na busca perene por compreender o papel da mente na grande sinfonia da existência.